Salve Maria, a todos os amigos de Notícias Católicas. Eu não sou a primeira titular das Notícias Católicas, na verdade eu sou a terceira. Essa rubrica começou com uma lista de e-mails lá por volta de 2002, 2003, criada, portanto já está com quase 20 anos, né? Ela foi criada pelo professor Marcelo Fedeli. Depois ela foi dirigida por algum tempo pelo nosso amigo Júlio Najib Zaini, e ela continuou depois como uma palestra mensal na sede da Monfort, e está chegando agora então nesse formato de vídeo que eu espero que vocês gostem. Hoje eu gostaria de apresentar e trazer alguns comentários, né? A maior parte desses comentários não são meus, tá? São normalmente trazidos, como eu sempre digo, eu sou simplesmente uma jornalista, né? Eu estou trazendo o que diz a imprensa internacional a respeito de vários temas da política eclesiástica, tá? Então, eu queria falar hoje a respeito de algumas impressionantes declarações de alguns prelados alemães, entre eles o cardeal Marx. O cardeal Marx, para esclarecendo, ele não é marxista, tá? Ele é só modernista, que é o antigo presidente da Conferência Episcopal Alemã, tá? E do arcebispo Batzin, que é o atual presidente da Conferência dos Bispos Alemães, tá? E também, finalmente, do cardeal Olerite, que é o arcebispo de Luxemburgo, que foi nomeado pelo Papa Francisco como relator geral do sínodo sobre a sinodalidade. O cardeal Marx, então, é o arcebispo de Munique. Ele foi questionado por uma revista se a homossexualidade atualmente ainda era considerada um pecado na igreja. E ele respondeu: a homossexualidade não é um pecado, é uma atitude cristã, quando duas pessoas, independentemente do sexo, se defendem na alegria e na tristeza. E mais, que há pessoas vivendo uma relação de amor íntimo que se expressa sexualmente. Desculpe, gente. Vamos dizer realmente que isso é inútil? Essas pessoas são parte da criação e são amadas por Deus. Quer dizer, então, em outras palavras, que Deus estaria produzindo isso. Tá? E ele diz também: aqueles que ameaçam homossexuais e qualquer outra pessoa com o inferno não entenderam nada. E mais ainda, o catecismo não está gravado em pedra. Pode-se questionar o que ele diz. Essa entrevista saiu em alemão no dia 31 de março e aqui no Brasil a Unicinos, publicou no dia 5 de abril com comentários, né? Aliás, a íntegra da entrevista eles não publicaram só comentários a respeito, tá? Então, vocês estão vendo que a ideia dele é claríssima e que não tem dúvida de que ele sabe que o que ele está ensinando é contrário, diferente daquilo que foi sempre a doutrina da igreja. Isso aqui não tem a menor discussão, tá? Tanto é que ele minimiza o ensinamento do catecismo. O catecismo que ele está falando aqui é o Catecismo da Igreja Católica, publicado por João Paulo II. O texto do Catecismo da Igreja Católica, tá, que eles, assim, citam com a maior tranquilidade, é o seguinte: baseando-se na Sagrada Escritura, que apresenta os atos homossexuais como atos de depravação grave, a tradição sempre declarou que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados. Texto do Catecismo, continuando. Eles são contrários à lei natural. Eles fecham o ato sexual ao dom da vida. Eles não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual genuína. Sob nenhuma circunstância eles podem ser aprovados. Tá? Então, notem aqui a ordem de argumentação do catecismo, tá? Catecismo de João Paulo II. Primeiro, ele cita a Sagrada Escritura, isso é a revelação, tá? Segundo, ele cita a tradição, que é a igreja confirmando a interpretação que é dada à Sagrada Escritura, tá? E três, a argumentação teológica,
que vai explicar, explicitar, enfim, ele vai dar os argumentos teológicos também, tudo bem? E daí a conclusão do Catecismo de João Paulo II: sob nenhuma circunstância eles podem ser aprovados. Tá aqui, tá? Então, quem ameaça os homossexuais com o inferno e que não entendeu nada é nada menos do que João Paulo II, tá? Para ele é João Paulo II que não entendeu nada, tudo bem? Depois também, esse é o cardeal Marx, então. Então também depois o arcebispo, né, ele não é cardeal ainda, o Batzing, desculpe a pronúncia, que é o presidente atual da Conferência Episcopal, também ele aderiu ao magistério da entrevista, tá? Você sabe que esse aqui é o padre Daniel Pinheiro, né, que tem um estudo sobre os graus de magistério da igreja, né, o assentimento que é devido aos graus de magistério da igreja, vai ter que atualizar o estudo dele, incluindo um outro formato importantíssimo, totalmente atual, que é a entrevista, tá? A entrevista tem no avião, tem na revista, tem no jornal, enfim, a entrevista é algo fundamental para o novo magistério, tá? Então, aqui o Dom Batzing publicou mais uma entrevista, tudo bem? Deu uma entrevista em 4 de março e ele concordou com a afirmação do jornalista de que ninguém aderiu à doutrina moral da igreja, tá? Então, ninguém adere à doutrina moral da igreja. E ele responde: isso é verdade e nós temos que mudar um pouco o catecismo nesse assunto, tá? A sexualidade é um dom de Deus e não um pecado, tá? Aí, mais um candidato a mudar o catecismo, tá? E falando besteira, né? Respondendo então se a convivência entre pessoas do mesmo sexo eram permitidas, tá? O bispo disse: sim, isso não afeta o relacionamento com Deus. E acrescentou: o modo como alguém vive na sua intimidade pessoal não é da minha conta. Não é da conta da igreja, né? Da conta da moral católica, mas tudo bem. Então isso aqui, vocês estão vendo que como as figuras importantes do episcopado alemão se pronunciam, tá? É dessa maneira que o sínodo alemão, o caminho sinodal alemão, vai falar, tá? Então eles vão recomendar ao Papa que faça um esclarecimento doutrinal e uma reavaliação da homossexualidade. Isso é o que está no documento deles, tá? Os documento provisório ainda, mas enfim, é o documento que eles publicaram. Porque ela não é pecado e não deve ser julgada como essencialmente desordenada, tá? Então, contradiz diretamente o catecismo. E por que a mudança? Como orientação, aqui o texto deles, né? Como a orientação homossexual faz parte da identidade do homem, tal como foi criado por Deus, então estão vendo aqui, a culpa é de Deus. Ela não deve ser julgada eticamente diferente de qualquer outra orientação sexual. Então, vocês estão vendo que ele está falando frontalmente contra a maneira como a igreja sempre ensinou a respeito desse assunto. Frontalmente. Tá? Então vocês me perguntam, e eles estão fazendo isso só porque eles querem? Quer dizer, eles não vão dar uma justificativa? Não, eles vão dar uma justificativa muito interessante, tá? Porque novas fontes da doutrina católica devem ser consideradas. Então, quais são as fontes da doutrina católica? São a Bíblia, a tradição e o magistério. Eles citam direitinho, tá? Então, agora, deve-se acrescentar outras fontes. A ciência teológica, ou seja, o que o teólogo está dizendo, os teólogos cada vez mais doidos, né? Os sinais dos tempos e o sentido da fé do povo de Deus, ou seja, o famoso sensum fidei, que aqui é non sensum fidei, né? Mas tudo bem. Logicamente, todos devidamente interpretados pelos heresiarcas lá da conferência alemã, tá? Então, são 3 fontes clássicas da doutrina, tá? E mais 3 novas
acrescentadas, então, pau a pau, eles já ganharam, tá? Tá empatado, eles ganharam, que beleza, muito bom. Claro que para essa vitória, né, vale o sistema comunista sindicalista, né, que é, primeiro, isso aqui é dito por eles, tá? Isso aqui está nos artigos que eles publicaram a respeito do funcionamento do Sínodo Alemão. Primeiro, se impede a votação de propostas quando havia risco de serem recusadas. Então, havia clima, vamos dizer assim, hostil, mesmo dentro daquele super escolhido Sínodo Alemão, tá? Havia clima hostil. Alguma proposta, ela não era posta em votação, não era posta em votação, tudo bem? Segundo e extremamente importante questão é pretender que o sínodo é vinculante. Então, eles declaram que o sínodo alemão é vinculante, ou seja, as decisões do sínodo são obrigatórias para todos os bispos alemães, quer eles tenham concordado, quer não tenham, quer eles tenham votado com essas teses absurdas, quer eles não tenham votado. Primeiro você coloca, lá não só tem bispo, mas tem dezenas de outros figurantes, tá? Então, clérigos, mulheres, teólogas e povão, tá? Aí você tumultua, vamos dizer assim, o colégio eleitoral, tudo bem? Depois, ainda assim, você não tem maioria muitas vezes, tá? Você força a eleição de certas teses, ou você não coloca em votação certas teses e coloca no documento, e depois você pretende que esse documento é vinculante, ou seja, que ele obriga os bispos alemães todos. Ou seja, que o cisma alemão vai ser um cisma nacional, que vai, digamos assim, vai afastar da igreja toda a igreja alemã, tá? É terrível. Terrível, né? Mas e aí? Ninguém fala nada sobre isso? Sim, várias pessoas falaram, tá? Quem condenou essa mudança? Essa mudança no ensinamento moral da igreja não é o único absurdo do sínodo alemão, tá? Tem outras coisas, eu estou tratando dessa agora porque se falou, no último mês se falou muito disso, tá? Mas há vários outros problemas, ordenação de mulheres, de homens casados, fim do celibato, né? A questão da eleição de bispos e uma série de outros temas que são pouquíssimo católicos, tudo bem? Então, mas ninguém falou nada? Falou, sim, várias, então, quem que falou contra, tá? Quem falou contra foram, por exemplo, o cardeal Pell, tá? O cardeal Pell é aquele antigo bispo de Sydney e responsável no Vaticano pelo controle da economia, que foi preso injustissimamente, passou quase 2 anos presos na Austrália e depois foi solto porque com todo o esforço que eles fizeram, ele se revelou inocente. Depois o cardeal Miller, que é o antigo prefeito da doutrina da fé, tá? Depois os bispos da Polônia, tá? O presidente da Conferência Episcopal Polonesa foi falar diretamente com o Papa que os bispos da Polônia não apoiavam essa mudança no ensino moral da igreja, tá? Depois todos os signatários de uma carta aberta ao caminho sinodal alemão, que saiu agora no dia 12 de abril, tá? Então, quem são eles? 4 cardeais, então os cardeais, o cardeal Pell, o cardeal Arinze, o cardeal Napier, que é o cardeal da África do Sul, muito bom, muito conservador. Depois o cardeal Burke, 13 arcebispos e dezenas de bispos no mundo inteiro que assinaram esse documento. E se você for um bispo também ainda pode assinar, porque essa carta está online, tá? Você pode assinar também. Bom, senhor, né? Bom, porém, aí tem uma pergunta, né? Que pensa o Papa de tudo isso, tá? Então, o que ele pensa? O Dom Gadek, que é o presidente da Conferência Episcopal da Polônia, foi conversar com ele pessoalmente. E ele saiu dizendo, tá,
que na conversa o Papa se distanciou das posições do Sínodo alemão. Então ele não concorda, e se tratou especificamente dessa questão moral. Tudo bem? Também lá o Papa lembrou nessa conversa, né, que em 2019 ele escreveu uma carta aos bispos alemães pedindo que eles se concentrassem mais na questão da evangelização e largassem essa questão essa ideiazinha de mudar a doutrina da igreja, né? Mas tudo bem. Agora, entre mentes, então, o Papa então isso é o que diz esse bispo polonês, né, a respeito da posição do Papa. Mas o que aconteceu de fato? O que a gente está vendo como medida concreta, tá? Então, o Papa mandou criar um grupo de trabalho, tá, para aproximar o sínodo alemão, tá, do sínodo da Igreja Universal sobre a sinodalidade, que está ocorrendo, está em curso, tá, que é dirigido pelo cardeal Olerite, que é o cardeal do Luxemburgo, tá, que é um relator geral desse sínodo, tá. O cardeal Olerite, que ele é visto apresentado, né, por aí, como a estrela ascendente do futuro conclave, ou seja, digamos assim, mais um nome apresentado pelo Papa Francisco para prosseguir o trabalho dele, né? E esse bispo, esse cardeal, tá? Ele considera que a igreja deve se encher das propostas apresentadas pelo povo de Deus, tá? Então, o que o sínodo deve tratar, o que o sínodo deve aprovar, então são as propostas que vêm do povo de Deus. Missa tridentina, né? Dogmas marianos, não, esses não. Isso aqui são propostas do povo de Deus que a gente não deve levar em conta, tudo bem. Não, são outras propostas do povo de Deus, né? O povo de Deus devidamente dirigido pelas TLs da vida, né? Que vai dar os palpites certos, tá? Então, esse é o homem que Francisco nomeou para fazer a ponte entre o sínodo alemão e a Igreja Universal, tá? Então, de que lado esse homem está jogando? Está jogando do lado da igreja, certo? Pois é, mas segundo diz um vaticanista importante, tá? Ele tem dado entrevistas falando clarissimamente, explicitamente as posições dele, se diz, né? Com provável, diz aqui esse autor, né? Esse vaticanista que eu estou falando. Com provável aprovação de cima, do alto, ele tem dado direções de rumo que o Papa não quer enunciar com as suas próprias palavras, coincidindo de forma certamente não casual com a onda de reivindicações extremas que nesse momento estão vindo do quase cismático caminho sinodal em curso na Alemanha. Essa aqui é a frase do vaticanista, tá? Que eu vou dar depois na bibliografia que eu vou indicar, tá? Então, sobre o tema que nós estamos tratando aqui, tá? Tem várias opiniões assim sensacionais do cardeal Olerite, mas sobre esse tema especificamente, diz o cardeal Olerite: as posições da igreja sobre os relacionamentos homossexuais como pecaminosos estão erradas. Acredito que o fundamento sociológico e científico dessa doutrina não é mais correto. É hora de uma revisão fundamental do ensinamento da igreja. Então, de que lado que era mesmo que eu me jogava? Então, no meio dessa incrível confusão doutrinária em que estão os católicos, né, a gente deve lembrar que aquilo que é doutrina católica se conhece como aquilo quod semper, quod ubique, quod ad omnibus, desculpe o latim, ou seja, aquilo que foi sempre crido em toda parte por todos é a doutrina católica, tá? Então, impossível aceitar novas doutrinas
contrárias ao que ensinou a Sagrada Escritura, conforme o que entendeu a tradição, conforme determinou o magistério da igreja, tá? Deus não manda sinais dos tempos contrários ao que ele mesmo ensinou. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Para não terminar tão triste assim, para não terminar nosso encontro aqui de uma maneira tão depressiva, vamos dizer assim, eu queria comentar um detalhezinho. Saiu agora, saiu ano passado, todo mundo sabe, o motu próprio Traditionis Custodes, que tinha a intenção de anular, cancelar, revogar o motu próprio de Bento XVI, Summorum Pontificum, no qual Bento XVI autorizava o uso da missa de 1962, ou seja, da missa tridentina, para todo padre no mundo, tá? Então, o Traditionis Custodes e o documento que, vamos dizer assim, que saiu como uma espécie de regulamentação do Traditionis Custodes, que é a responsa ad dubia, tá? Que saiu em dezembro de 21, o Traditionis é de julho de 21, tá? Enfim, o Traditionis Custodes tem uma limitação brutal do uso do missal de 62, tá? E tem uma proibição completa do uso do ritual romano e do uso do pontifical romano pelos bispos, ou seja, proíbe os bispos de utilizar o pontifical romano, ou seja, para conferir crismas e ordenações. Tudo bem? Então, foi um documento draconiano, tá? Foi um documento que entrou com os pés ali em cima da celebração da missa tridentina, tá? Ele foi, vamos dizer assim, secundado, reforçado por uma série de documentos dos bispos, tá? Então, muitas dioceses publicaram documentos, enfim, aplicando o Traditionis e as dúbias nas suas próprias dioceses. Tudo bem? Nesses documentos, dói lembrar que havia proibição explícita da missa de Natal e da missa de Páscoa, e mais ainda, muitos tinham a proibição explícita do Tríduo Pascal, tá? Em forma extraordinária. Muitos bispos lembraram disso recentemente. Tudo bem? Tá. Porém, a gente tá vendo aqui, graças a Deus, tá? Graças a Deus, que há tríduos tridentinos em toda parte. Eu tô falando, nós estamos aqui, eu tô gravando no Sábado Santo, tá? Então, em toda parte a gente está vendo tríduos tridentinos, graças a Deus, e numa certa diocese, tá? Numa certa diocese em que o titular dessa diocese, que eu não vou mencionar, falou recentemente na reunião do clero contra a celebração da missa tridentina, contra os padres que queriam celebrar, tá? Nessa mesma diocese tem cinco tríduos sendo celebrados na forma tridentina publicamente, com programas anunciados publicamente na internet, tá? Com portas abertas, certo? E nada acontecendo. Graças a Deus, a gente tem que comemorar que uma coisa é a lei, outra coisa é a aplicação da lei. Graças a Deus. Então, esse aqui é o ponto, o momento, vamos dizer, feliz, né, otimista do nosso encontro, e eu peço para vocês que tenham notícias a respeito desses tríduos, que mandem para nós, especificando se pode ser divulgado ou não. Em todo caso, a gente gostaria de saber. Se você se interessa por esses temas, eu convido você para a aula que a gente vai ter sobre esse assunto. Então, seria a aula mensal de notícias católicas, que esse mês aqui vai ser no dia 1º de maio, às 19h30,
você pode tanto via a nossa sede na rua Gaspar Fernandes 650 no Ipiranga, São Paulo, quanto assistindo o nosso canal do YouTube ao vivo. Obrigada. Salve Maria.